Derrota para o Fluminense expõe problemas de uma fase de alguns jogadores, decisões da comissão técnica e até mesmo da diretoria do Corinthians. Vamos explicar um pouquinho sobre isso, porque nesse pós-jogo de Corinthians 0, Fluminense 2, o Timão repetiu alguns problemas, trouxe outros problemas novos, por assim dizer, que terminam com o Ramon Dias pressionado no cargo, deixou de ser unanimidade dentro do Parque São Jorge, convive com críticas da torcida, como alguns jogadores também já estão sendo muito pressionados, e a atuação no clássico já tinha ligado o sinal de alerta lá em cima, já tinha realmente pesado. Sabemos como o clássico realmente muda o cenário de clubes no Brasil. Não foi diferente com o Corinthians após a derrota para o Palmeiras. O Corinthians recebeu o Fluminense com o Ramon Dias mexendo na escalação mais uma vez e voltando com o esquema que eu bato sempre na tecla e vou continuar batendo nessa tecla enquanto ver escalações de times nessa ideia. Jogar com 3 atacantes. A não ser que você tenha um meio de campo com 3 volantes de ótima qualidade, de ótima criatividade, ou laterais que sejam verdadeiros pontas, que tenham liberdade, 3 atacantes não funcionam. O Corinthians entrou com Romero, Mendes e Yuri Alberto. E a ideia era que o Romero voltasse para ser um meia, criando jogadas. Não dá para você ter o Romero criando jogadas, já dá para entender o torcedor que conhece o trabalho, a técnica do Romero, que ele é capaz de fazer dentro de campo, já consegue imaginar o que aconteceu, ou o que não aconteceu. E o meio de campo ele tirou o Martínez para apostar em Ranieri, Carrillo e o Breno Bidon. Carrillo, que o Abel Ferreira já deixou claro, já abriu o caminho das pedras, mostrou para os rivais, os adversários do Corinthians. Na ausência do Garro, você marcar o Carrillo de perto, você resolve 50%, você anula 50% das. O Abel falou a gente 50%, eu coloco até mais, mas você consegue acabar com quase toda a criatividade, com toda a ideia de jogo em cima do Corinthians, se o Carrillo é bem marcado. Então, o Carrillo jogou mal, o Romero acabou não acrescentando nada enquanto esteve dentro de campo. Thales Magro, mais uma vez, entra mal. Martínez entrou e fez o pênalti, que aí complicou de vez a partida. O Donelli segue sendo pressionado pela torcida, né? Leva mais um gol de fora da área, e é um gol que acho que assim, era um gol defensável, não coloco como uma falha do Donelli, mas é um lance que você fala, outros goleiros teriam defendido. Então o Donelli que vem sofrendo tantos gols, participando das derrotas, desses tropeços assim, do Corinthians, a pressão de cima do Donelli também cresceu demais. Por isso que o torcedor está doido pelo retorno do Hugo Souza. Funcionou pouca coisa do Corinthians na derrota do Fluminense. Acho que a gente pode falar, o Memphis não fugiu do jogo, finalizou, teve chute de perigo em cima do Fábio. O Breno Bidon foi um jogador que tentou fazer alguma coisa também, mas esteve longe também de ter o brilho dentro do meio de campo, ali, ajudar na criação de jogadas, muito por conta da formação errada do Ramon Dias. O Angileri merece também os elogios, mostra realmente que, mesmo uma partida abaixo do Corinthians, no lateral esquerdo regular para bom, então realmente é o titular hoje da lateral esquerda, sem sombra de dúvidas. E a zaga com o Gustavo Henrique e o Félix Torres não deu tanto susto, até porque o Fluminense jogou pouco, mesmo jogando com 3 atacantes. Não, o Flu também não veio para tentar se defender, mas apostou no time com Canóbio, João Arias e o Cano no começo do jogo. Então veio para tentar jogar. E aí vem a questão que eu falo em relação ao Ramon Dias, que a gente pode pegar, pontuar. A gente falou de alguns jogadores que foram abaixo. O erro do Ramon em insistir com 3 atacantes, a hora que você vê o rival terminou 0-0 no primeiro tempo, ele podia já ter pensado, cara, não está funcionando, vou colocar o Thales, eu estou precisando de criação de jogadas. Tirava o Romero, que não estava acrescentando nada. Ele acaba tirando, mexendo, ele entra com o Thales, depois volta. O Thales entra em campo, mas ele tira o Carrillo. Ao invés de tentar dar mais qualidade, tentar fortalecer mais o meio de campo, ele tira o jogador. O torcedor corintiano vê como diferencial nessa temporada na ausência do Garro. O Thales acabou entrando mal, não resolveu nada, a mudança foi nada. E aí, depois que ele tomar o gol, o Ramon olha para o banco de reservas e chama Michael e Martins. E ali realmente já foi motivo para as críticas subirem um nível muito alto. Você pode, como falei, são 2 volantes. O Marco até tem qualidade de saída de bola, mas não dá para você pensar em ganhar o jogo e você colocar
dois volantes, né? Buscar pelo menos um empate, colocar dois volantes. E aí vem o outro erro em relação ao Ramon Dias que eu coloco. Ele vem insistindo com algumas ideias, ele tem dificuldade, a comissão técnica tem dificuldade para achar alternativas quando pega adversários que estão marcando muito bem, quando travam a criação de jogadas do Corinthians. Não é a primeira vez. O Corinthians já sofreu em outras partidas, inclusive quando teve atleta ou atletas a mais. O Corinthians já teve um adversário tendo 10 jogadores ou até 9 jogadores em campo. O Corinthians não conseguiu ter capacidade e frieza para tentar furar a defesa do adversário. Quando pega uma marcação um pouco mais forte, o Corinthians não consegue. E aí vem a falta de opções. O Corinthians não tem. Quem que pode driblar nesse elenco? É um cara para poder conseguir uma jogada individual resolver alguma coisa. Hoje o Corinthians não tem. Pelo menos nem entre as opções do Ramon Dias. E aí por que você não dá oportunidades para a garotada da base? O Guinegão, o Kaique, o Dieguinho. Por que você... Pô, Flávio, quer dizer que vai dar certo, vai apostar? Não sei. Mas entre a incerteza de você pegar um ativo do clube que, se dá certo, você tem retorno técnico e pode ter um retorno financeiro lá na frente, ou ficar insistindo em jogadores que você coloca em campo e não estão entregando, Romero, Carlos Magno, o Hector não é um cara que eles contam assim para resolver jogos, senão tinha, também era um cara que estava recebendo mais oportunidades. Então, por que você insiste nisso? E o ponto também que eu citei, abri o vídeo falando de diretoria. A gente lembra, citou, né, no ano passado, quando o Ramon Dias, que fez um bom trabalho no Brasileirão, fez um bom trabalho para mim no Paulista, ele pediu reforços. A gente já tinha esse mapeamento, já tinha sido noticiado que ele queria um goleiro experiente para ser reserva do Souza. Ele não queria, não, a ideia era que, no ausência do Hugo para a seleção, ou mesmo lesão, como é o caso de agora, ele tivesse um cara já experiente, um cara que já tivesse pronto, vamos dizer assim, pronto, um goleiro já, que não tivesse expectativa de ser titular, mas que, falando, que era o nome que a gente acabou citando algumas vezes quando saiu do Cuiabá, o Walter. Durante anos foi reserva do Cássio. Na hora que dá o problema, você fala, pô, tem aqui um goleiro que não sente a pressão. E aí, essa era uma das ideias. Queria um lateral esquerdo reserva, queria um lateral esquerdo titular, mesmo com todos os laterais no elenco, o Palácios, o Bidu, o Hugo, e tinha, a gente falava com relação ao Dé, né? Um Palácio sumiu, não se fala mais dele, e trouxe o Andileri essa temporada, e o Andileri é a indicação correta. Eles indicaram o Carrillo, é um baita jogador, mas você olha principalmente o ataque hoje do Corinthians, do meio para frente, então se está faltando opções, também cai muito na diretoria. Quando está sem dinheiro, óbvio. Então, isso impede de algumas contratações, mas é um cenário também que não dá para eximir a diretoria de culpa, porque foram feitos alguns investimentos ruins na última temporada, como se trata de um jogador que não está mais no Corinthians, e o Corinthians abriu os cofres para contratar. Liberou o jogador do elenco, como vou falar o caso do Fagner, e o Fagner não ia ser útil nesse elenco, imagino que não seria nenhuma opção de banco, mas você tira o Fagner e não contrata um outro lateral. E aí hoje o Léo Maná já perdeu espaço novamente, tanto que ele testou alguns jogos do Charles. Então, a montagem do elenco do Corinthians não está boa. Então, isso é muito comissão técnica aliada com diretoria. Mas muito cai na conta do Ramon Dias. Agora a gente tem que estar pegando e citando isso, que eu falei. A montagem do banco de reservas, para mim, foi totalmente equivocada. O Ramon erra em algumas mudanças, erra em formações, ele tem mérito, o Corinthians conseguiu, ele não é um treinador que não conhece nada de bola. Pelo contrário, um treinador que tem uma carreira de peso, vamos dizer assim. Mas justamente por ter uma carreira de peso, incomoda você olhar que o Corinthians, em determinados momentos, quando precisa de uma variação dentro do jogo, ele não consegue. Então, a gente fala, a leitura de jogo, o jogo está pedindo o quê? Você tem, o Fluminense entrou com 3 atacantes, que era o que o Palmeiras fez nos jogos das finais, entrou com 3 atacantes. Que o Ramon fez? Fechou o meio de campo, marcação forte e em contra-ataque a gente resolve. Jogando em casa na Neoquímica Arena contra o Fluminense com 3 atacantes, óbvio que o Corinthians não poderia ficar esperando dar a bola para o Fluminense e tentar jogar no contra-ataque. Mas para que o Corinthians praticamente espelhou o esquema do Fluminense. Um 4-3-3 dos dois lados, não precisava. E no segundo tempo, a demora para ele mexer no time e arrumar essa opção de colocar algum jogador lá para tentar fortalecer, para entender o que estava acontecendo, pesa muito na conta do Ramon Dias. A torcida já caiu um pouco, não é a voz da torcida em relação à demissão do Ramon Dias
aumentou demais. Como a gente falou também hoje, o Augusto Melo, que tem toda a situação de bastidores, com o caso da Vaidbet e a questão do impeachment, que ainda está rodando nos bastidores do Corinthians, pesa, mas as informações recentes, o Fabinho Soldado ainda acha que tem que manter o Ramon Dias, ele é contra a demissão, mas entende que a falta de resultado e a falta de desempenho nos últimos jogos pesa contra, e o Augusto hoje já não banca o Ramon com a mesma moral. E é um ponto que eu citei, né? O trabalho do Ramon Dias foi bom no Brasileirão, foi bom para mim o trabalho dele no Paulistão. O Corinthians teve uma postura e teve ideias claras de jogo e funcionou bem alguns atletas, mas quando eu citei, né, que ficou rodando o elenco, e vários torcedores assim debateram comigo, falando um pouco, Fábio, por que não vai só com o time titular? Tem várias lesões, isso está pesando para vários elencos. Jogadores estão se lesionando muito nessa temporada já, o calendário que vai ser uma rotina. A cada semana a gente vai ter 3, 4 jogadores lesionados, alguns mais graves. Então, nessa parte de rodar o elenco, de poupar, não ir com força máxima no Paulistão foi viável, e mesmo poupando, perdeu o Hugo Souza, perdeu o Garro. Então, isso é um cenário que mostra que a escolha foi correta. O problema foi, quando chegou final de março, agora entrando no mês de abril, foi onde eu citei que o nível de exigência do Corinthians e de vários clubes é maior, porque você termina estadual, o Corinthians terminou bem, não, foi campeão estadual, só que você começa Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O nível de adversários é mais forte. E foi aquele momento onde o Corinthians começou a jogar com o time titular, e aí sim eu entendia que a cobrança do futebol do Corinthians ia ser muito maior com as principais peças. E o que a gente está vendo, o Corinthians, exceto na final do Paulistão, nos últimos jogos, deixou a desejar em várias partidas. Foi muito mal no clássico contra o Palmeiras e deixou muito a desejar também na partida contra o Fluminense, onde o Corinthians teve pouca criatividade. O Corinthians não conseguiu mostrar a qualidade que esse time já entregou dentro de campo. Então, o que precisa ser feito? O Ramon Dias fazer fazer uma boa limonada com os limões que ele tem à disposição, ou seja, tem a ausência do Garro, que é o principal meia, e eu preciso de um meia criador. Não tem, não é colocar o Romero como um meia para tentar improvisar. Ele já falou que não conta com o Coronado, também acho que o Coronado não seria esse meia. Então tá bom, se você não vê nenhum meia com a característica do Garro, muda a formação. E o Ramon já fez isso em vários jogos, não é um treinador que é focado apenas no esquema tático. Ele já jogou com 3 zagueiros, já jogou com 3 atacantes, não deu certo. Jogou com 3 atacantes, jogou com um losango no meio de campo, jogou com 2 armadores, jogou com 3 volantes e um armador. Ele já testou esquemas diferentes do Corinthians. Não está dando certo por conta da ausência do Garro, você precisa compensar essa ausência de alguma forma. Ele precisa fazer isso agora porque é o cargo dele que está na conta. O trabalho dele, mesmo com o título do Paulista, é um trabalho questionado muito pela torcida, porque sente que essa visão de mudanças equivocadas, uma formação de um banco de reservas que incomoda. Então, a partida contra o Sport vai ser um jogo complicado, o Corinthians vai precisar dar uma resposta, e tem uma sequência ainda de jogos pesados, ou o Ramon realmente dá uma resposta a curto prazo, ou em breve nós veremos outro treinador, outra comissão técnica no comando do Corinthians.